Bastidores, galera, aqui, ó. Ó, ó. Meu Deus. Aparece, Miguel. Olha Jack. Nós já estamos aqui, estamos esperando mais alguns integrantes. Qual é o seu papel dentro da rádio, o que você mais gosta de fazer? Por que começou a trabalhar nessa área? Certo, meu nome é Paulo Pellegrini, eu sou jornalista e sou coordenador de núcleos da Rádio Universidade, que é uma coordenação que é responsável pelo gerenciamento da programação como um todo. A partir dessa coordenação, os demais núcleos executam suas tarefas, né? O jornalismo, relações públicas, marketing, programação e produção. O que eu mais gosto de fazer é difícil, porque isso é o trabalho, né? Tem uma máxima antiga, né? Que se trabalho fosse prazeroso, a gente pagava para não pagar, né? Como a gente paga para tomar um sorvete. Então, na verdade, eu sou um apaixonado pela minha profissão de jornalista, comunicador, né? Sou graduado aqui pela UFMA em jornalismo e sempre exerci essa profissão, não só aqui na rádio, mas em outros veículos de comunicação também. Então, o que fascina mesmo é fazer a comunicação, é poder ter um espaço para poder emitir mensagens, informar as pessoas, despertar a consciência crítica, prestar serviço para a comunidade com informações relevantes. É isso que move um comunicador, né? E a terceira pergunta foi como é que... Uma coisa mais histórica. Você começou a trabalhar, tipo, teve alguma pessoa que se espelhou? Certo. Eu comecei porque meu pai, Augusto Pellegrini, ele tinha já um programa de rádio nos anos 80 sobre jazz. Aqui no Maranhão. Aqui no Maranhão, na Rádio Mirante FM. E eu, criança, ia acompanhava esse programa, ia lá no estúdio, olhava, e assim, a pior coisa que pode fazer é levar uma criança para o estúdio de rádio, a criança se fascina por aquele ambiente, né? Mas, ao mesmo tempo, quando eu tinha a idade de vocês, ensino médio, ensino fundamental e tal, eu não me via fazendo nada que envolvesse texto, não era uma coisa que eu gostava, eu era mais o cara do cálculo, de matemática, de física e tal. Mas, quando chegou a hora do antigo vestibular, ou seja, quando você encerra o ensino médio, você tem que procurar uma porta de uma universidade para seguir estudando, se qualificando, eu acabei escolhendo uma profissão que tinha a ver com a questão do rádio. E eu já fazia rádio também, eu comecei no rádio com 15 anos, na Mirante FM. Então eu acabei escolhendo comunicação e jornalismo, porque já fazia rádio e fui me apaixonando pela profissão na universidade. Não era algo que eu tinha certeza que ia fazer antes de entrar no vestibular. Eu lembro que a fila da inscrição ia andando e eu ainda estava me perguntando o que eu ia fazer. E aí quando chegou na hora de escolher alguma coisa, não, eu já faço rádio e tal, eu vou aproveitar que eu já tenho uma porta aí aberta. Se eu me graduar em comunicação, eu poderia trabalhar em rádio, em jornal, em televisão por mais tempo, né? Naquela época não tinha ainda internet como é hoje, né? Internet tinha, mas era uma coisa para mandar e-mail e tal, não tinha rede social, streaming, essas coisas. Então, acho que eu acabei descobrindo a minha vocação dentro da universidade. O senhor sabe quem foram os fundadores ou principais impulsionadores da rádio? Certo. A rádio foi criada no reitorado do professor José Maria Cabral Marques. Ele era o reitor. Não, Mário, ele dá um famoso corte. Né? O reitor era José Maria Cabral Marques, quando a rádio foi fundada. Né? Ele foi reitor ali nos anos 80. E ele foi, de fato, a pessoa que criou, que mais se preocupou com essa ideia de rádio universitária, né? Que era uma tendência de diversas universidades naqueles anos 70 e 80. Várias universidades federais têm rádio e foram fundadas mais ou menos na mesma época. Então, coube ao professor José Maria Cabral Marques essa ideia para cá. O primeiro diretor da rádio foi o professor Carlos Alberto de Sabarros. Só chamava ele de Sabarros, né? Ele era professor do departamento de desenho industrial. Ele foi nomeado primeiro diretor da rádio. Então, a partir dele também, a rádio se estruturou, né? Primeiro chegou, estava tudo vazio, teve que correr atrás de tudo para poder fazer. E aí outros diretores a seguir, né, que são todos marcantes, né, como gestores da rádio, professora Zenir Pontes, professor Francisco Gonçalves, professora Hélida Guedes, professor Arnô Filho e o atual professor Cris Moreira. São só 5 diretores nesses 37 anos. Para quem quer trabalhar com isso, como que faz para entrar aqui? Certo. Bom, tem várias formas, umas fáceis, outras difíceis. Bom, para ser funcionário, tem que ser contratado ou da Fundação Sousânia ou da UFMA, né? Ou seja, tem que ter um vínculo empregatício com uma das duas instituições. A questão é que, como existem vagas limitadas e as vagas estão preenchidas, a gente costuma dizer que para entrar alguém tem que sair.
Então, por exemplo, amanhã alguém recebe uma proposta de outra emissora, ou vai embora de São Luís, ou decide abandonar a rádio, ou por algum motivo a rádio queira demitir, pode ocorrer também, aí a vaga abre, e aí a rádio vai no mercado buscar alguém para ocupar essa vaga. Para trabalhar com rádio e TV, a pessoa tem que ter o registro profissional de rádio e TV, porque é uma profissão regulamentada, chamado DRT. Então, assim, no caso do rádio e TV, eu digo rádio e TV por quê? Porque é a mesma área, tá? Se você for na TV UFMA, o palco vai ser o mesmo. A diferença só é a tecnologia. Tem imagem, outro não tem, mas a regulamentação é a mesma para os dois. É o chamado curso de rádio e TV. Aí, no Brasil, a exigência profissional para se trabalhar com rádio e TV é ter o registro. Não precisa ter diploma de nível superior, não é obrigado. Mas, como existe o curso de rádio e TV em nível superior aqui na UFMA, o graduado em rádio e TV, obviamente, também poderá trabalhar numa rádio e numa TV. Desde que ele também vai buscar o registro profissional. Não basta ter só o diploma, ele também tem que ter o DRT. São dois documentos diferentes. Em outras áreas, a mesma coisa. Por exemplo, nós temos motoristas. Então, os motoristas, para serem motoristas de uma rádio, eles têm que ter curso de direção defensiva, tem que ter uma qualificação. Porque tudo conta. Cada profissão tem a sua exigência profissional que tem que ser respeitada por lei. Aí, outra forma é sendo estagiário. E aí, para ser estagiário, você tem que ter um vínculo com uma universidade. Se for com a UFMA, que é a mais lógica, você tem uma vantagem. Você pode ganhar bolsa. Porque a UFMA, a gente tem uma quantidade X de bolsas que já estão todas ocupadas. Diga-se mais uma coisa. Alguém saiu, precisa de outro. Aí faz um seletivo, um estagiário entra e ocupa a vaga de quem saiu. Sim. Aí, sendo da UFMA, a UFMA pode pagar uma bolsa. A bolsa é muito irrisória, digo assim, ela é de R$400. É muito baixa, ela é um terço de um salário mínimo. Mas o raciocínio é assim, porque como o aluno já está na UFMA, ele está aqui assistindo a aula e tal, seria uma ajuda de curso para ele permanecer um tempo um pouco maior no campus, para destinar um pouco da sua experiência na rádio, ou na TV, ou na assessoria de comunicação, etc. É diferente de um salário, que você sai de casa para trabalhar. Não, aqui você pressupõe que o aluno está no campus. Então, para ele não ter como almoçar, jantar, comprar uma água, ele tem um dinheiro. Aí a UFMA dá essa bolsa de R$400. Se for de outra instituição, aí não tem bolsa. A UFMA não pode pagar bolsa para estagiário do SEUMA, da Estácio, de faculdade privada. Mas o que interessaria esse pessoal vir para cá? É quando eles têm lá nos cursos deles a disciplina de estágio obrigatório, que os cursos de nível superior têm, e ele é obrigado a fazer um estágio para poder passar de ano, que é uma nota. Aí ele não vai receber dinheiro por isso, é como se fosse uma disciplina. Aí a rádio é cadastrada nessas universidades todas, entendeu? Então o aluno do SEUMA pode vir para cá estagiar o estágio obrigatório dele do SEUMA. Aí também está aqui. E por fim, tem a figura do colaborador. O cidadão tem uma ideia de um programa tal e quer trazer aqui para a rádio universidade, que é uma rádio pública. Então a gente tem a obrigação de receber, ouvir a proposta, avaliar e aí a rádio, os coordenadores ponderam se vale a pena ou não. O que a gente considera valer a pena ou não? Basicamente são dois critérios. O primeiro esse programa já existe na rádio? Porque não adianta o cara chegar aqui e falar assim, Paulo, eu tive uma ideia genial. Um programa que só toca em música maranhense. Eu vou dizer, o Santos de Casa faz isso há quase 40 anos. Já existe um programa de música maranhense. Então não adianta o cara vir com uma ideia que a rádio já tem. Eu não posso ter 10 programas só falando a mesma coisa. Mas se ele tem uma ideia que ninguém pensou e é interessante para a rádio, pô, bacana. E o segundo critério tu vais dar conta, porque o que não pode? O programa começa, aí faz uma vez, duas, na terceira ele começa a não fazer, na quarta. Por quê? Porque ele é um colaborador, ou seja, ele não recebe nada. A rádio está abrindo espaço para que o programa seja feito e todo mundo ganha. Porque a rádio ganha um programa novo, bacana, e o que ele ganha? Ele pode vender cotas de patrocínio. Ele pode ir no mercado, comercializar o programa, esse recurso é pago para a Fundação Sousanda, de que paga o colaborador. Então o colaborador ele pode receber, desde que ele vai atrás do dinheiro. Né? A gente que vai pagar. Então tem muitos jornalistas, por exemplo, que não está empregado, está dificuldade no mercado, mas que tem contatos, tem fontes. Ele consegue trazer um projeto aqui para a rádio e consegue se bancar. Ou seja, ele vai no mercado, ele consegue anunciantes, faz o programa na rádio e a rádio fica com uma parte, claro, mas ele fica com outra parte. Em outras emissoras isso não ocorre assim. A emissora fala assim, custa tanto, outro traz o dinheiro não tem. A gente não pode fazer isso, é uma rádio pública. Não custa nada. Mas se você pegar o dinheiro, é melhor para ti, tu ganha. Pega de alguém. Entendeu? Então a gente estimula o colaborador a correr atrás. Mas se ele não correr, e o programa for interessante, não for repetitivo, e ele fizer sempre, está no ar, sem problema nenhum. Então são essas três formas de estar na rádio. Outro é contratado, outro é estagiário, outro é colaborador. E falando de programas, qual é a coisa que mais toca aqui, o que o pessoal mais gosta?
Os programas carro-chefe da rádio, ou seja, aqueles que, quando falam em rádio universidade, o público liga rapidamente, é o Santo de Casa, que é um programa de cultura maranhense. Então, assim, toda essa movimentação da cultura, da música maranhense, dos artistas plásticos, dos fotógrafos, dos poetas, escritores e tal, quando eles fazem qualquer coisa nova, eles procuram a gente para divulgar. O Santo de Casa tem uma visibilidade muito boa. Outro programa que é sucesso é o FMPB, que é um programa só de música popular brasileira. O Samba Pede Passagem, que é o programa de samba. Universidade do Reggae, que é o programa de reggae. A programação do ouvinte, que é a programação que o ouvinte faz a programação, ele manda as sugestões que ele quer ouvir, a gente organiza, ele cita o nome dele no ar, às vezes ele vem apresentar junto. Olha, então, mídia. Exatamente. Então a gente às vezes faz essa movimentação. Então existem alguns programas que são a cara da rádio, né? Mas a rádio tem programas de diversas naturezas. Hoje em dia, né, há vários meios de comunicações nas redes, né? Principalmente no celular. Aí, como é que a rádio se mantém no mercado, sabendo que há várias plataformas digitais onde as pessoas escutam música no celular, a programação do dia todo, né? Eu queria perguntar como é que a rádio se mantém com essas, eu não diria não é obstáculos, mas parceiros de equipe, digamos assim. Sim. Exatamente, boa pergunta. Toda vez que surge uma inovação, as pessoas se perguntam o que será do velho, né? Foi assim sempre. Sim. Algumas coisas de fato vão caindo em desuso. Máquina de escrever, ninguém usa mais. De fato, câmera fotográfica com filme, ninguém usa mais. Telefone desses. É mais difícil achar. Porque de fato a tecnologia substituiu com a mesma funcionalidade, só que mais rápido, melhor, mais acessível e tal. Beleza. O caso do rádio é um pouco diferente. Porque o rádio ele obedece uma coisa que é bem simples: falar e ouvir. Então, enquanto o ser humano tiver essa capacidade de falar e ouvir, todas as ferramentas possíveis em que alguém emita uma mensagem e alguém possa ouvir, vão continuar existindo. Então, o rádio é uma dessas ferramentas, né? Aí no mercado de São Luís, mais ainda, né? Assim, continua sendo um veículo super barato. Assim, você vai num camelô, compra um rádio de R$10 e escuta a rádio, né? Você não compra um celular de R$10, nem roubado. Nem um ladrão que vem por R$10. Então, o que acontece? Ainda é um veículo muito acessível. Ainda o rádio tem ainda uma coisa que as plataformas não têm, que é diferente, né? Que é uma identidade de continuidade de programação. Então, assim, como a TV também, aqui na Maria Braga, ela está no Globoplay, vai estar nas plataformas e tal, mas, assim, ela está agora aqui. A novidade está aqui. Tipo assim, o que aconteceu ontem? Luísa Sonza leu Batata ao vivo, beleza. A notícia foi ali. Aí o resto foi repercussão. O rádio é a mesma coisa. Quando alguém lança uma música, alguém dá uma entrevista, a primeira coisa, o primeiro lugar é aqui. Aí a partir daqui é que a gente vai fazer o short, o corte, botar no YouTube, botar no stream e tal. E a partir daqui, entendeu? Então o rádio continua sendo a matéria-prima. E outro aspecto também, existe uma questão da surpresa, né? Quando você ouve música pelo seu Spotify e tal, eu não sei se você coloca um modo aleatório, mas se você tem uma playlist, você já sabe o que você vai ouvir. Chega um ponto que você enjoa, né? O rádio todo dia tem uma coisa nova e você não sabe o que vem. Você liga o rádio, do nada tem uma música que te toca, ou porque ela é tão bonita, ou porque lembra alguma coisa sua. Essa sensação de ativar suas memórias afetivas, quando você já sabe o que tem no seu celular, ela não tem essa sensação. Tu tá no controle, né? E é muito massa eu estar dirigindo, por exemplo, e não só na universidade, qualquer rádio, eu ligar e então uma Legião Urbana que me lembra a época de vocês, entendeu? Pô, essa música é massa, pega, faz um tempo que eu não uso. Aí o que eu vou fazer? Vou na minha playlist e vou acrescentar a música lá, porque eu achei ela legal. Mas quem me disse que ela era legal? Entendeu? Então, por isso que ela sobrevive, né? E para terminar essa resposta, além do mais, o rádio foi inteligente. O rádio não briga com a tecnologia. O rádio agrega a tecnologia. Sim. Então, o que acontece? Da mesma forma que tudo vai por ar, via transmissor e tudo como sempre foi, esses conteúdos são depositados em podcasts, em canal de YouTube e tal, e o rádio faz pegar essas coisas todas e trazer para ele. Então, assim, Chorinhos e Chorões, por exemplo, o programa foi domingo, ele está no YouTube. Então, assim, se eu não ouvir na hora, eu posso acessar agora. Mas eu estou acessando o quê? É a rádio do mesmo jeito, o programa é da rádio. Então, o programa está sendo visível fora do horário dele. Isso é fantástico, isso não existia antigamente. Perdeu, era só uma vez. Então, na verdade, a gente faz agregar. Agora, a Rádio Universidade ela tem uma limitação sobre isso, que é uma limitação de pessoal. A gente poderia fazer muito mais. E nós não fazemos porque a gente não tem uma equipe
só para isso, né? Então, por exemplo, isso aqui está acontecendo aqui. Se a gente tivesse uma equipe de mídias sociais, a gente estava tendo uma livezinha, a gente estava sendo... entendeu? A gente não tem porque está todo mundo fazendo outra coisa. E é um buraco, né, que a rádio tem que preencher, que a gente não conseguiu, que é ter esse núcleo de mídias digitais, que não existe no papel, mas não existe que não tem o pessoal, com pelo menos 2 estagiários para ficar tomando conta direto disso. Quem faz isso pela rádio hoje somos todos nós, cada um no tempo que dá. Então, nosso Instagram, eu posso postar, o Roberto pode postar, mas não tem o núcleo do Instagram, entendeu? Aí isso faz com que a gente perca muita coisa, porque às vezes tem muito mais coisa para se expor, mas a gente não tem tempo para fazer isso. Aí acaba sendo menos do que devia ser. É uma coisa que a rádio precisa melhorar ainda. E a rádio? Fazem quantos anos, assim? Tá. A rádio foi criada em 1986. Esse ano completa 37 anos. Ela foi fundada como parte da comemoração do aniversário de 20 anos da UFMA. A UFMA é de 66, né? Sim. Então, quando a UFMA completou 20 anos, um dos eventos que comemoraram esse aniversário foi a criação da rádio na universidade. Tanto que o dia de batismo da rádio é o mesmo dia do aniversário da UFMA, 21 de outubro. Então, no dia 21 de outubro de 86, como parte da comemoração dos 20 anos da UFMA, foi inaugurada a rádio na universidade. Ela já vinha sendo um projeto construído desde 82, porque demora, né? Você primeiro tem que ter toda uma viabilidade financeira e estrutural para poder fazer a rádio, leva para o Ministério das Comunicações para que eles possam emitir a outorga, né? A outorga é o documento que permite que uma emissora de comunicação, como rádio e TV, possam funcionar sem ser pirata. Então foram 4 anos para essa outorga sair, aí quando saiu a rádio entrou no ar. Aquele início era uma emissora de voluntários, ou seja, não havia um quadro de funcionários da rádio. As pessoas que faziam a rádio eram pessoas ou emprestadas de outros setores da universidade ou professores e alunos do curso de comunicação. Então, naquele momento, a rádio foi montada assim de maneira bem intuitiva, enfim, voluntária mesmo, colaborativa. E também, tecnicamente, ela tinha um alcance menor, porque ela operava com um transmissor de apenas 3 kW. Hoje ela opera com de 10. E ela também não ficava 24 horas no ar. Você pegava uma horário da noite, desligava tudo, no dia seguinte voltava e ligava de novo. Hoje ela é 24 horas. Então, com o tempo, a rádio foi se profissionalizando mais. Ela foi ganhando uma independência administrativa um pouco maior. Ela já tem um corpo de funcionários dela própria, do qual eu faço parte. Ela tem, enfim, uma autonomia maior de alcance, ela está na internet e tudo. Então, por isso que assim, a gente que vive a rádio dia a dia, a gente considera a rádio um case, né, como se diz na linguagem, um caso de sucesso, entendeu? Ela conseguiu ser criada, ampliar as suas atividades, crescer e sobreviver essas quase 4 décadas tendo uma relevância na comunicação do Maranhão, entendeu? Aqui aceita estagiário? Aceita estagiário. É uma das funções da rádio, servir como campo de estágio para os alunos da universidade e de outras universidades também. Porque o corpo funcional da rádio ele não é muito grande. Assim, se fosse só os profissionais, não daria para a gente dar conta das demandas. Então, todos os núcleos que eu citei agora há pouco, jornalismo, relações públicas, marketing, programação e produção, eles têm, além do coordenador, que é um profissional, um corpo de estagiários que fazem parte, que compõem o núcleo. E eu, como coordenador de núcleos, também tenho os estagiários ligados à coordenação de núcleos, que são os locutores, operadores e os sonoplastas estagiários, né? Então, geralmente, a maioria desses estagiários são alunos do curso de comunicação, por uma questão de afinidade da natureza da rádio com a natureza do curso. Então, aqui a gente tem atividades que têm tudo a ver com o que o aluno aprende no curso. Produção de boletins, produção de agenda cultural, produção de programação musical, produção de programas, isso que eles aprendem no curso, eles aprendem aqui. Mas também não é só comunicação. Existe uma parte, por exemplo, de informática, que a gente pode receber estagiários de computação, existe a parte de design, para fazer artes, banners, cartazes, estagiários de design, tem a parte de biblioteconomia, que tem todo um acervo para se cadastrar, se guardar, que tem que é um bibliotecário, então uma rádio que acaba sendo multidisciplinar. Ela não é só comunicação. Só nós, comunicadores, a gente não teria a competência para dar conta de todas essas necessidades que uma rádio precisa ter. O senhor falaria que a motivação por trás da criação dessa estação de rádio foi a comemoração dos 20 anos da UFMA? Ela foi, digamos assim, o marketing, né? Foi o momento que escolheram para que pudesse dar uma visibilidade maior para essa criação, dentro de uma festividade. Mas a maior motivação foi a necessidade da universidade ter um veículo de comunicação
para expor os seus conteúdos, as suas informações para o público externo, né? Porque muito se critica a universidade, não a UFMA, mas as universidades como um todo, por elas se falarem muito só para elas próprias, né? Essa universidade, ela precisa dialogar com a sociedade, ela é um espaço em que as pessoas estudam, produzem conhecimento, produzem pesquisa, aí ganham nota, se formam, ganham diploma e resolvem. Não, essa pesquisa foi feita para quê? Ela não vai ser aplicada na sociedade, ela não vai criar uma vacina, ela não vai fazer um cálculo melhor para um prédio desse se manter de pé, ela não vai criar remédios para os animais, ou seja, se isso não for feito para isso, não faz sentido a gente fazer uma universidade para cada um só ganhar título, senão virar pirâmide. Um doutor forma outro doutor, que forma outro doutor, e ninguém faz nada. Então, exatamente para evitar esse tipo de raciocínio, algumas iniciativas a UFMA sempre fez ao longo dos tempos. Por exemplo, o Hospital Universitário, ele é da UFMA, ele lota professores da UFMA, ele tem alunos de curso de medicina, mas ele é para quem? É para a sociedade. O Dutra é um hospital para a sociedade, não é para a UFMA. Então, se não for feito assim, não faz sentido. A rádio universitária é a mesma coisa, é uma rádio que, apesar de ser da universidade e ter toda a lógica voltada a ela, mas se eu estiver em qualquer lugar do mundo, eu consigo ouvir e eu consigo interagir. Tem muita gente, inclusive, gosta da rádio universidade e não sabe que é da UFMA, porque gosta das músicas que tocam, gosta da programação jornalística e tudo, e é da UFMA. Ou seja, para o público externo, de quem é uma coisa meio irrelevante. O que importa é a rádio ser legal para ouvir. E outra instituição que é fundamental nessa lógica é a Fundação Souzanerd. Por quê? O que é a Fundação Souzanerd? A Fundação Souzanerd é um braço de apoio da UFMA. Muitos processos que a UFMA tem que fazer seriam muito burocratizados e muito lentos, ou nem seriam possíveis se fosse só por ela, porque aqui é uma instituição pública. Por exemplo, estou vendo essas máquinas todas. Para a UFMA comprar esses computadores, ela precisa abrir processo licitatório, conseguir várias empresas, fazer toda uma investigação do histórico dessas empresas, elas têm que ter uma reputação ilibada e tal. E aí, às vezes, o computador que é para vir agora, leva 2 anos para chegar. Subi no pé de pera pra arrancar uma pera. A pera tava podre, eu desci com a goiaba.